Boa noite, queridos amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Vicente de Paulo, mais uma vez reunidos nesta noite de domingo, aonde amigos, companheiros, familiares, todos direcionados ao mesmo propósito, a uma mesma direção, estamos, então, reunidos, né, nessa diretriz, que é o estudo da doutrina, a prática da doutrina espírita, que é, através desses conhecimentos, propor-nos a nossa melhoria íntima, propor a nossa reflexão, a nossa percepção interna e pelas múltiplas possibilidades, seja do estudo, seja das atividades, seja de qualquer trabalho desenvolvido à instituição, propor também esse processo de renovação e amadurecimento espiritual. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, que Jesus nos ampare, que Jesus possa nos cobrir com suas bênçãos, para que tenhamos uma noite abençoada. E para que a gente inicie os nossos trabalhos, convidamos a companheira Edna para poder fazer a nossa prece inicial, convidando também a todos vocês, para que a gente possa juntos auxiliá-la nessa parte do trabalho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nossa casa. Vamos serenar nosso pensamento, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nos colocar na presença dEle, pedir para o Senhor nos abençoar nesta noite, que seja uma noite reflexiva, um tema muito interessante. E pedimos, Senhor, que abençoa, que intua o nosso palestrante. Pedimos, Senhor, a fluidificação da nossa água e aqueles que não puderam estar aqui conosco, Senhor, por um motivo ou outro, que sejam visitados em seus lares. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, temos para a noite um amigo muito especial, que é o Max Lânio, já conhecido de nossa casa, conhecido acho que de todas as casas, ou a maioria delas aqui no nosso município, também estado. Max Lânio, que é palestrante e viaja o Brasil, percorrendo vários municípios e estados, trazendo a palavra amiga, trazendo a informação, trazendo o consolo através da doutrina espírita. E hoje, mais cedo, Max falava justamente sobre essa proposta da doutrina a respeito da dor, justamente o tema que ele traz para a noite: dor, sofrimento e enfermidade. Como que a dor está a mancheias, né, campeando os corações humanos, como que essas dores ocultas, essas aflições muitas vezes escondidas por debaixo de vernizes sociais e tantos outros, mas estão tão presentes em nossos corações. E nada melhor nessa etapa, nesse processo, do que entender um sentido para isso e buscar um sentido para essas questões que nos afligem. Então, a gente repassa a palavra ao Max, agradecendo mais uma vez sua presença e pedindo aos bons espíritos que a gente tenha uma noite de bênçãos. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Quando tive a oportunidade de começar a buscar entender a vida desde menino, era um espiritualista nato. Busquei por algumas escolas religiosas e não consegui entender por que Deus, todo de bondade, todo de amor, permitisse que a dor, o sofrimento,
a enfermidade fizesse parte da vida dos seus filhos? Era uma questão incógnita que não conseguíamos respostas. Foi somente depois que conheci o Espiritismo, que passei a estudá-lo com profundidade, foi que as respostas começaram a surtir os efeitos necessários que eu precisava para acalmar meu espírito. E a primeira pergunta que eu me fazia, que faço junto com vocês aqui hoje, é essa: por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que existe enfermidade? Por que existem essas mazelas todas que nós nadamos a braços? E a primeira resposta que nós vamos encontrar é a natureza do planeta que nós habitamos. Ninguém reencarna aqui por acaso. Nós estamos reencarnando no planeta que ainda está mais na base do que no topo evolucionário. Porque a Terra, disseram os espíritos, pertence à categoria dos mundos de expiação. Expiação com X quer dizer prova obrigatória, você não tem como fugir dela. Expiação e provas. As provas que você pode até não cumprir de modo intuitivo seu, vontade própria sua, mas você vai ter que cumprir mais cedo ou mais tarde pela via da expiação. Razão, porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Só para nós termos uma noção de como o planeta ainda é um planeta que a dor realmente campeia, o livro mais importante do Espiritismo, de todos eles, sem nenhuma dúvida, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos comemorando 160 anos de sua primeira divulgação, ele reserva a Allan Kardec o capítulo 5 inteiro para tratar das aflições. E é depois do capítulo 28, que trata das preces, que é uma coletânea, por essa razão muito grande, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente por causa disso, porque um planeta de expiações e provas é um planeta onde predomina o mal. E quando o homem resolve fazer o mal, ele cria para si os males que terá que se equilibrar naquela harmonia divina que ele aprenderá a fazer. Mas nós colocamos o título na palestra em 3 situações distintas, e nós nos espelhamos no ensino de André Luiz, que nos fará uma análise muito profunda nesse tema e que nós aqui vamos discorrer. São 3 estágios distintos e 3 características distintas de passar por situações difíceis. Então começamos a perguntar o que é a dor, depois vamos perguntar o que é o sofrimento e vamos perguntar o que é a enfermidade e para que serve cada um deles. E essa resposta da dor nós encontramos de maneira clássica na obra da codificação, sobretudo em A Gênese. A dor é o aguilhão, aquele ferrão, que o impele, que cutuca a criatura para diante, na senda do progresso. Todos nós, sem exceção, nascemos para sermos perfeitos. Nós originamos do Pai, criados simples e ignorantes, mas somos propelidos na direção do Pai através do nosso próprio esforço. É por isso que existe em nós uma força, sabendo disso ou não, crendo em Deus ou não, essa força existe, que se chama deutropismo. É uma atração inelutável que a criatura tem para com o Pai, assim como a planta com o fototropismo tem uma atração inelutável para o Sol. O ser filho do Criador tem essa atração que o remete de uma forma ou de outra na direção do Pai. Mas como nós temos livre-arbítrio, cada um vai do seu jeito, escolhendo os caminhos que quer trilhar. Mas ainda vamos aprender, agora com André Luiz, que a dor é ingrediente, faz parte de um contexto para uma determinada receita de vida, dos mais importantes na economia da vida em expansão. Por que em expansão? Nós estamos em progresso, a cada nova reencarnação, nós vamos dilatando as nossas potencialidades, sobretudo as nossas potencialidades psíquicas, e, consequentemente, vamos nos tornando cada vez mais depurados, pouco a pouco, numa viagem longínqua que nós fazemos ao longo de milênios. Mas ainda temos mais uma definição para a dor, que vem ainda de André Luiz em outro livro, Entre a Terra e o Céu. A dor
é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental. Então, por exemplo, ontem de manhã eu acordei sentindo a garganta como se ela não estivesse normal. Fazendo aquele gargarejo normal, com água e sal. Mas fazia tempo que minha garganta não queria me lembrar. Meu filho, eu estou aqui, você precisa de mim. Ou seja, eu só lembrei da garganta porque a garganta me fez lembrar dela. A gente é assim. A gente esquece que tem os pés, a gente esquece que tem um coração pulsando, a gente esquece que está respirando automaticamente, a gente esquece que está enxergando. E a gente corre o risco de ser ingrato com a vida, com o que o Pai nos deu. Então nós precisamos lembrar que esse remédio, ele faz com que a gente acorde para as bênçãos de que nós somos portadores e que são em abundância, e que nós apenas conseguimos categorizar algumas, porque tem muitas delas que a gente nem se dá conta de que nós somos beneficiados e que correm em nosso favor sem que nós nem tenhamos noção de que isso aconteça. Mas a dor aqui foi colocada genericamente nessas 3 definições. Nessa definição aqui, por exemplo, ela deixa de ser dor e ela vai ter uma função que se chama sofrimento, que nós vamos falar. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje, com o que nosso querido André fez, é classificar a dor. Porque existem dores e dores, e nós vamos ver como é que essa dor se processa. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar de 2 leis que nós aprendemos no Espiritismo de maneira clássica. São 2 princípios fundamentais. O princípio da reencarnação, o espírito habita novos corpos a cada momento de novas reencarnações, de novas existências, e a evolução. O espírito vai sempre adiante, mesmo quando ele faz tudo errado, ele jamais retrograda. Ele estabiliza por um tempo, mas ele vai sempre adiante. Ele vai sendo, como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A nossa tendência é a perfectibilidade. Como dissemos, temos livre-arbítrio, que é uma outra lei que determina a direção, a velocidade com que nós fazemos essa ascensão ao Pai. E isso é fundamental para nós entendermos a conceituação de dor. Porque a reencarnação, vai nos ensinar André Luiz, não é mero princípio regenerativo, como a gente costuma pensar. A reencarnação, ela tem outras funções muito mais poderosas, porque a evolução natural, aquela que se processa apesar de nós, aquela que o deltropismo nos guia, encontra na encarnação o firme apoio para que se dê. Em outras palavras, nós precisamos nascer e renascer tantas vezes quantas forem necessárias para que o processo de impulsão na direção de Deus vá se fazendo pouco a pouco, sem violentar consciências. Isso é muito importante. O Pai não violenta a consciência das suas criaturas, dos seus filhos. Ele deixa aos seus filhos que decidam, como na parábola do filho pródigo. Pai, dá-me a herança, da parte da herança que me toca. O pai não questiona, dá, e deixa o filho viver a experiência que ele optou por viver. E aprendeu ele com a experiência aquilo que nunca mais ele vai deixar de se lembrar. Ele vai ter aquilo instalado nele determinadamente. Aqui é a mesma coisa. A reencarnação vai proporcionando as experiências que nós precisamos atravessar para fazer as conquistas que o espírito precisa possuir. Portanto, experiência é o que a encarnação faz você ter. Então você vai ter uma experiência nessa reencarnação, nascendo numa família rica. Numa outra encarnação, você tem uma experiência nascendo numa família bastante pobre. Numa outra encarnação, você vai ter uma experiência vivendo com pessoas que são super gentis com você. Numa outra encarnação, você pode nascer numa família totalmente desestruturada. Cada uma dessas situações são experiências que nós vamos assimilando, atravessando essas experiências em espírito. E isso vai sendo aquilo que Jesus chamou de tesouro, que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Criaturas inumeráveis, vamos dizer André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, após longo estágio no plano extrafísico, portanto lá no plano espiritual, sentem fome de progresso, aquele progresso que renova, por inabilitadas ainda a ascensões maiores. O que acontece? Nós chegamos do lado de lá e nos damos conta do quão atrasado nós estamos. Permanecemos uma temporada do lado de lá, mas chega um momento que a gente pede, a gente até às vezes exige uma encarnação porque nós queremos progredir.
e é através da reencarnação que nós vamos fazer esse progresso. Por isso, a ascensão para o Pai, no estágio evolutivo que nós encontramos, não pode prescindir da reencarnação. Por isso, é ainda necessário reencarnar por muitas e muitas vezes no mundo de expiações e provas. E vamos continuar reencarnando até atingir os mundos ditosos ou mundos felizes. Só nos mundos celestiais, que é o último mundo que foi classificado pelo Espiritismo, que nós não precisamos mais reencarnar. Então, agora feito esse preâmbulo, vamos dar uma olhada nas nomenclaturas. A palavra dor aqui agora vai ser acompanhada de uma palavra seguinte, vai ser adjetivada. Aqui nós temos dor, evolução. Nós vamos evoluir. E a dor, aquele aguilhão que Kardec falou, ela é o mecanismo que nós temos que faz com que a criatura não fique parada, não fique acomodada. E ele André Luiz faz uma imagem que eu achei muito bacana e trouxe aqui. O ferro sob o malho. Quando você está batendo o ferro, põe no fogo e vai matando para fazer a moldagem que você quer. A semente na cova, você planta uma semente. O animal em sacrifício, quando você sacrifica um animal para o seu sustento. Assim como a criatura, chorando, seja irresponsável ou seja semiconscientemente, todos esses estágios que nós falamos, ferro, semente, animal, ou seja, um ser inerte, um ser vivo animalizado e um ser vivo humanizado. Todos eles passam pela mesma impulsão. Para quê? Para desenvolver os próprios órgãos que essa criança, eles todos sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro. É importante isso. Ela vem de fora para dentro e vai aprimorando o ser sem a qual não existiria progresso. Presta atenção quando você, por exemplo, atinge um determinado patamar e você conquistei, estou quieto, e você fica anos e anos sem nenhum crescimento, por exemplo, profissional. Você acostuma com aquele nível, acha que aquilo já é suficiente, ao contrário do período anterior que você tinha que estudar muito, muitas provas, aquela coisa toda. Quando você estabiliza, se você não buscar um moto próprio, esse crescimento profissional, com o exemplo que nós estamos falando, você acaba ficando atrás. Você vai ficando, de uma forma ou de outra, defasado. Então, o que acontece? Você, pela concorrência no mercado em que você atua, você é obrigado a se atualizar. Olha a palavra, é obrigado a. Do contrário, você fica para trás. Então, esse obrigado a é essa dor evolução. Ela atua de fora para dentro. É o meio externo fazendo você se movimentar. Porque se você parar, você não avança. E a lei de progresso determina que todos avancemos na direção do Pai. Portanto, essa lei é natural. Por exemplo, a criança, quando ele fala desenvolver os próprios órgãos. A gente que já teve filho, quem já os teve aqui sabe, todo nascimento de dentinho tem aquela dorzinha, o bichinho fica tadinho, sofre, né? Mas eu pergunto, alguém se lembra da dor de dente crescendo? Ninguém se lembra. A dor de crescimento das pernas, aquelas estrias que geralmente aparecem nas meninas, que elas não gostam, né? Quem é que se lembra dessas dores? Ninguém se lembra. Isso é muito sutil e muito pouco relevante, mas isso é necessário para irmos para frente. Aqui está tudo dentro da lei de Deus natural. O problema é quando a gente faz essa aqui, ó. Dor, expiação. Expiação com X, prova obrigatória, não nos esqueçamos disso. E aí, eles estavam estudando nesse livro um caso particular em que eles queriam abordar. Então, o benfeitor diz assim, em nosso estudo, analisamos a dor expiação, e olha como é diferente, ela vem de dentro para fora, enquanto a dor evolução vem de fora para dentro, essa vem de dentro para fora, marcando a criatura nos caminhos dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Agora aqui a palavra regenerar, agora aqui a palavra medicação, que nós vimos agora há pouco. A dor funciona como remédio para as nossas condições de não seguir a lei de Deus, de termos tresmalhado como ovelhas que resolvemos seguir o caminho fora do que o pastor indicou. E é muito claro isso
neste planeta de expiações e provas, daí porque o nome é Expiações e Provas, e não Provas e Expiações. Se você pegar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar dominantemente a palavra expiação em primeiro lugar e depois provas em segundo. Por quê? Porque somos ainda habitantes teimosos, renitentes, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e não da vontade do Pai. E como é que o Pai nos corrige? Nos corrige por nós mesmos, fazendo que nós soframos aquilo que está em dissonância com a lei divina em nós, para que nós nos movimentemos, não mais agora pela natureza do crescimento normal, mas agora pelo desconforto, pelo desgosto que essa dor provoca em nós. Então, por exemplo, que é uma dor mais terrível do que a dor que um remorso provoca? O remorso que uma pessoa carregue, onde ela vá, seja encarnada ou desencarnada, ela não se livra dele. Assim como a paz que alguém carregue, onde ela vá, seja encarnada ou desencarnada, ela não se livra dela. É uma conquista do espírito a paz. E o remorso é um desvio à lei divina. E ninguém consegue viver com aquela opressão do remorso durante muito tempo. Geralmente a criatura pede uma encarnação em que ela tenda a reparar o erro que ele cometeu e depois dessa reencarnação livrar-se desse peso consciencial que é o remorso. Então isso vem de dentro para fora, incomoda a criatura e ela tem que se movimentar para solucionar isso. Por isso que ninguém jamais se arrepende de fazer o mal, porque o mal sempre trará consequências que vai gerar correção, e toda correção é natural. Nós aprendemos isso antes do Espiritismo, e até no próprio Espiritismo esse termo aparece como castigo. Isso é castigo de Deus. É uma expressão que se usava antes do Espiritismo, e como muitos dos que vieram propagar o Espiritismo, vieram dar emprestar seus nomes nas mensagens, eles utilizaram o nome que era utilizado antes. Mas no Espiritismo nós aprendemos que castigo quer dizer consequência de uma decisão que você tomou. Lei de causa e efeito. Você decidiu e você está agora colhendo o fruto daquilo que você resolveu semear. Então, nesse caso aqui, quando falarmos em expiação, tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós. Quando falarmos em dor e evolução, tem a ver com Deus, faz parte do mecanismo divino. É natural que nós sejamos submetidos a esse processo, que não nos causa, é suave. É como Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É esse tipo, a dor e evolução é suave. Agora, vinde a mim, vós que se encontram aflitos e sobrecarregados, são esses que estão submetidos à dor e expiação. Que se tomar o jugo deles, se seguir a lei do Evangelho, deixa de ter necessidade de sofrer essas, vamos dizer assim, doloridas situações íntimas. Mas, como Deus é todo de bondade, ensina-nos Allan Kardec, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz do que do próprio mal saia o remédio. Como assim? É que chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem necessidade de mudar de vida. Então chega um momento que a pessoa não consegue mais viver com o que ela fez. É tão pesado, tão opressor, que ela, daquele momento em diante, ela muda. É quando a gente usa aquela expressão, caiu em si. É quando você se dá conta de que você está equivocado e está teimando em manter-se equivocado. Sabe aquele menino birrento que continua insistindo, mesmo sabendo que está errado? Somos muitos de nós. Quando a gente não nos suporta mais, estamos saturados disso, nós mesmos decidimos mudar por nosso próprio livre-arbítrio. Mais uma vez, Deus não violenta consciências. Ele espera o momento em que a criatura vá fazer isso por si mesma. Por isso que a gente costuma dizer que Jesus é paciente. Ele nos espera sempre e não nos deixará de esperar nunca, porque sabe que cada um de nós tem o seu tempo. Por isso, a necessidade, no final das contas, é que constrange a criatura a melhorar-se moralmente. E aí, a partir daquele momento, ela deixa de ser aquela pessoa que ela habitualmente vinha sendo e passa a ser outra pessoa renovada. Não ainda depurada, mas renovada, porque tem novos propósitos, novos encaminhamentos para a vida. Por isso, nós não temos dúvida, de modo algum, que a dor é o remédio para o mal. Essa dor, que nós chamamos aqui de expiação, na classificação de André Luiz, ela é o remédio para o mal, porque a criatura vai se livrar do que ela mesma
colocou dentro de si. Como Jesus diz, a cada dia basta o seu mal. Então a gente, obviamente, vai depurar o mal de cada dia que nós mesmos criamos para nós. Mas não podemos esquecer, com o nosso André, que o bem é o verdadeiro antídoto para o mal. Por isso, aqui está o segredo. Se a gente tivesse compreensão claríssima disso na humanidade, essas dores de expiação seriam muito sutis, poucas para ser verdade. Por quê? Porque nós estaríamos equilibrando a balança da harmonia divina. No lugar do mal que nós fizemos, nós estaríamos devolvendo o bem. Quando nós não fazemos isso, somos submetidos a passar o mal que fizemos no outro em nós mesmos. E aí nós sofremos o que seria desnecessário sofrer se soubéssemos fazer o pagamento da contabilidade divina através do bem. Não é por acaso que Allan Kardec colocou de forma emblemática no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade, não há salvação. Porque quando você foge disso, você vai sofrer. Aí um momento chega que você está saturado, que você vai buscar o remédio. E aí você ouve a voz de Jesus te chamando: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas ele impõe uma condição: tomai sobre vós a minha lei, o meu jugo, e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. E aí então encontrareis repouso para as vossas almas. Ou seja, ele socorre, ele alivia, mas quem tem que resolver somos nós, os detentores do problema. Então é importante a gente perceber que jamais alguém se arrepende de fazer o bem. Agora, de fazer o mal, todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde nos arrependemos. Lembrando que tanto a regeneração, no caso a dor e expiação, quanto a evolução, no caso a dor e evolução, não se verificam sem preço. Cada um de nós tem que pagar aquilo que se chama preço de evoluir. E por isso, se soubermos, disse André Luiz, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Ou seja, se nós cumprirmos a vontade de Pai, aceitando a dor e evolução de forma natural, de forma alegre, de forma que nós estejamos em harmonia com Ele, nós não temos necessidade depois de fazer de novo a mesma caminhada e agora não só suando, mas chorando, porque estamos quitando aquilo que não precisaríamos criar de problema para nós. Em outras palavras, se nós não criarmos um problema, nós não temos preocupação com absolutamente nada. Essas são as duas dores clássicas: a dor evolução natural, vem de fora para dentro, e a dor que nós chamamos de expiação, que é aquela que nós mesmos causamos em nós pela lei de causa e efeito. É a dor que vem de dentro para fora. Agora há pouco nós ouvimos na abertura aqueles dores silenciosas de pessoas que moram em palacetes, mas por dentro são mendigas, literalmente, do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque estão avassaladas pela dor, da qual não conseguem se livrar, porque não compreendem como fazer isso. E é por isso que muita gente malsina a dor. Ah, mas por que, Senhor, que me deu a dor? Por que eu tenho que sofrer? Não entendendo ele que somente é bem-aventurado o que sofre, quando ele compreender que o sofrimento é para a sua própria depuração. Mas André Luiz classificou numa terceira dor. Então, dor e sofrimento nós já vimos, mas tem uma outra dor que vai falar da enfermidade. Ele chamou de dor auxílio. E aqui parece paradoxal. Como é que uma dor pode ser auxílio, né? A gente fica assim de primeira mão achando estranho. Mas ele vai falar de maneira muito lógica, dizendo assim: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, conseguimos vantagens em determinados setores da experiência e perdemos em outros. Então, por exemplo, se eu dedico a minha vida para trabalhar no meio profissional e esqueço completamente de me fazer o meu trabalho espiritual, mas continuo sendo bom onde eu estou atuando, eu cresço naquele campo, mas aquele outro eu fico fragilizado. Se eu conseguir fazer o equilíbrio das carreiras da vida, como a gente costuma chamar, a carreira profissional, a carreira familiar, a carreira espiritual, a carreira emocional, enfim, todos esses movimentos que a gente tem que aprender a equilibrar, eu consigo me suprir de todos esses movimentos e consigo estar equilibrado na hora da minha partida. Mas quando a gente se concentra só numa dessas, a gente costuma
ser prejudicado em outras. E o André Luiz está alertando para isso. Há muitas almas boas que trabalharam muito num campo da vida, mas esqueceram de campos, às vezes, muito importantes. Às vezes, por exemplo, ele vai dizer, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo. Então, a pessoa entrega a vida dela para o próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos. O caso de Cavalcante no livro Obreiros da Vida Eterna se assemelha a esse. Então, a gente acaba fazendo muito e esquece de cuidar de si mesmo. E quando você percebe, você está com uma doença que você não tratou a tempo, que fazia parte da sua economia evolutiva. Você precisava passar por aquela doença. Mas como você não cuidou disso, aquilo pode ter atrapalhado o seu processo. O que acontece então? É assim que, pela intercessão, olha como é importante isso, intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Aqui é um ponto muito importante. Por exemplo, algumas pessoas aqui me conhecem mais de perto, sabem, minha mãezinha querida desencarnou há 2 quartas-feiras atrás, e nós acompanhamos desde o dia de 20 de janeiro, aqui no Hospital Ânima, em Anápolis, esse processo, exatamente esse processo com a nossa mãezinha, sofrendo, a gente olhando assim, os irmãos que normalmente não têm o conhecimento espírita, não, mais especificamente um deles não tem nenhum conhecimento espírita, não entende o porquê que isso acontece, né? Por mais que a gente tente explicar. Mas, da nossa parte, falando por mim, estávamos tranquilos, porque temos o que eu chamo de privilégio, de ter acesso ao mundo espiritual através de médios. Nós trabalhamos em um grupo de médios lá em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília, há quase 20 anos, e muitos deles são os mesmos desde aquela época. E várias desencarnações nós temos recebido amparo de pessoas próximas, de pessoas da família, e recebemos notícia do que está acontecendo. E é impressionante como o que o André Luiz fala aqui é exatamente o que a gente está assistindo. E aí você percebe, minha irmã, por exemplo, ela viu a mamãe dizendo, tem um homem segurando a minha mão. Na mensagem vinha dizendo que esse homem tinha uma aliança igual à aliança dela. Ou seja, era o meu paizinho que estava lá com ela, dando todo o suporte que ela precisava. E como ela começou a ir mais para lá, ela não quis voltar mais, que era o momento dela ficar lá realmente. E foi muito bem assistida, e para mim, que compreendo isso, foi uma bênção ela ter passado por menos de um mês de dor que ela submeteu-se, que não vai custar nada do ponto de vista da felicidade, que ela já está começando a fazer jus do lado de lá. Então, assim, é muito importante entender isso e compreender que esse desligamento do corpo espiritual para o corpo físico, ele vai se fazendo gradativamente, vai enfraquecendo o corpo espiritual, o corpo físico, e vai fortalecendo o corpo espiritual. No último dia, 2 dias antes da minha mamãe desencarnar, eu fiz uma pergunta mentalmente, estava na reunião mediúnica lá em Brasília, ela acontece às segundas-feiras, e eu fiz a pergunta para eles, meus irmãos, me ajudem, o que temos que fazer? Que somos 4 irmãos, decidi, estava entubada, e no final a médium, uma das médiuns que geralmente traz mensagens, ela trouxe uma frase lacônica, que eu não entendi quase nada no momento. Eles trocaram todos os aparelhos da sua mãe, Max, e colocaram aparelhos novos totalmente diferentes, e ela foi vitalizada no espírito. Aí eu fiquei assim, mas o que será isso? Não perguntei isso. Aí eu tinha perguntado, era isso mesmo. Aí a hora que a minha mãe desencarnou, olha que engraçado, eu estava dando uma palestra na Califórnia, tem 5 horas de diferença, a gente faz online, estava dando uma palestra na Califórnia, era 00:55. A hora que eu exatamente terminei a palestra, foi a hora exatamente que minha mãe desencarnou. No mesmo momento que eu terminei a palestra, a minha mãe desencarnou. Aí me veio o benfeitor dizendo assim, entendeu agora, meu filho? Aí eu parei e pensei, trocar os aparelhos que estavam sustentando o corpo físico para os aparelhos que irão sustentar o corpo espiritual. A resposta estava dada, eu só não conseguia ler até que o momento acontecesse, porque a gente não deve saber dessas coisas antes, para a gente não influenciar nas situações. Então você veja que a assistência é completa, só não observa essa assistência aquele que não quer, porque ela é gratuita, basta que a gente queira e basta que a gente trabalhe no bem. Seja, às vezes, essas dores para nos evitar a queda no abismo da criminalidade, às vezes a pessoa está indo para um campo, trabalhou no bem durante muito tempo, mas
por uma razão ou outra, está indo por um campo se perdendo. O que eles fazem? Coloca a pessoa no hospital, daí ela tem tempo para parar, para pensar, e depois disso ela volta a refletir, refletida a não fazer aquilo que ela estava se perdendo. Seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, que foi o caso da minha mãe, a fim de que não sejamos colhidos de surpresas arrasadoras na transição da morte. O que é surpresas arrasadoras? É quando a pessoa é pega de supetão, chega do lado de lá, nem sabe onde está. Chega, não está desligado completamente do corpo físico, chega lá e dá presa aqui, sem saber onde está, é uma situação complicada. E quando essa situação é preparada com antecedência, a gente percebe claramente que isso não acontece. Quem lê o livro Sexo e Destino vai lembrar lá o caso da Marita, que desencarnou, e eles fizeram com que a Marita ficasse o máximo possível de tempo na UTI, para que ela fosse pouco a pouco se desligando, porque ela era uma jovem que tinha se acidentado, e eles fizeram ela demorar mais possível que pudesse, vitalizaram o corpo dela físico, como fizeram com o da minha mãe até certo momento, para que ela permanecesse ali até o momento em que ela já tivesse quase despreendida, para que ela pudesse voltar para o mundo espiritual sem choques. Então veja que a assistência oculta, é importante a gente perceber isso, oculta, é enorme. E a gente só se dá conta disso porque um benfeitor como esse vem contar para a gente. Porque senão a gente não saberia. Aí ele vai dar exemplo de doenças como essas. O infarto, a trombose, a hemiplegia, que é a paralisia de um lado do corpo, né? O câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, quando a gente envelhece antes da hora, e outras calamidades da vida orgânica que ele coloca aqui, constituem por vezes, então não são todas as vezes, dores auxílio. Porque muitas vezes são dores e expiações mesmo. A pessoa está passando por aquilo porque é um processo de resgate mesmo. Mas, no caso de almas que trabalharam no bem, vocês não tenham dúvida. É tudo dor auxílio. Para quê? Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável no mundo espiritual. Então você tem tempo de refletir, pedir perdão para alguém mentalmente, enfim, você tem condição de se ajustar intimamente para poder chegar do lado de lá. Essas são as 3 dores clássicas, mas existe uma para muito poucos. Muito poucos. Eu conheço alguns lá do primeiro século, que se chama dor sublimação. É o momento em que a criatura, pelo bem, pelo amor, pelo Cristo, essas pessoas se deixam imolar para que o Cristo cresça. E não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel que diz lá no livro Renúncia. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate, né? Nem dor como evolução, ele nem percebe a dor e evolução, como resgate, que é a dor e expiação. Desconhecendo o gozo, aquele júbilo intenso de padecer, cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Vamos pegar os apóstolos, gente. Exceto João, todos eles foram martirizados. Todos. Sem exceção. Começando com Tiago, apedrejado, em nome do Cristo. Vamos contar a quantidade inumerável de cristãos que foram levados ao círculo romano. Não todos, mas uma grande parte deles iam cantando hossanas. Como é que você pode ir cantando hossanas de alegrias, sabendo que você vai ser comido por um leão, sabendo que vão te colocar num poste, colocar resina e queimar você ali no poste? Como é que alguém pode saber, ficar alegre, ficar jubiloso, sabendo que vai ser flechado dentro de um circo romano da primitividade humana? Somente aqueles que estão nessa condição de fazer a sua própria imolação para que o Cristo cresça. E isso foi necessário no primeiro século, porque o evangelho de Jesus cresceu nessas 2 vertentes, com o trabalho de Paulo saindo do campo dos judeus e com o trabalho de inumeráveis cristãos que se deixaram matar, que se deixaram imolar para que o Cristo e o evangelho crescesse neste mundo. Portanto, gente, dor e sofrimento também existe após a reencarnação, a desencarnação. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que nós trouxemos aqui. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? A gente vê isso, quem participa de reunião mediúnica sabe disso, a gente conversa com eles e vê isso absurdamente enorme a quantidade.
que são essas dores? São angústias morais que os torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Daí porque reajustar antes de ir é muito importante. Não foi por acaso que Jesus disse, se vens trazer a oferenda e lembra-te que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda de fora, volta, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem oferecer aquilo que você está dedicando ao Pai. É muito importante que cada um de nós reflita. Será que eu ainda tenho alguma pendência com alguém? Alguma coisa que eu deixei para trás e não tive coragem de encarar? Trata de encarar enquanto você está a caminho. Porque quando chega do lado de lá, tem dois problemas. O sofrimento amplia. Segundo problema, você não sabe quando você vai reencontrar a pessoa com a qual você tem que se ajustar. E isso pode ser um problema que demora mais tempo ainda que você carrega essa culpa. Porque nem sempre a gente consegue se reajustar conforme o gosto da gente. Efetivamente, diz André Luiz lá em um livro Evolução em Dois Mundos, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada, minucioso processo de purgação. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento e apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Ou seja, ele sai daquele processo de sofrimento para arrepender e depois de arrepender pedir para se reparar, para poder ter a oportunidade de reparação. Então veja que aquele momento em que a consciência nossa ela é colocada em confronto consigo mesmo. Você é obrigado a repassar tudo que você está em desconforto com você, com o seu próximo e com Deus. Se a moléstia experimentada na veste somática, no corpo físico, foi longa e difícil, olha aí, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame que aquele tempo permitiu. Então veja como a dor, auxílio, é importante, que a gente acaba se aquietando no íntimo da gente, porque essas coisas precisam ser feitas. Eu não sei se vocês assistiram um filme com Michael Campbell, que eu me esqueci agora o título dele, estava na cabeça, fugiu aqui. Ele tinha um problema com o pai, ele procurou um chinês para fazer os passes nele, lá o chinês fazia passes. E o chinês falou, o seu problema é com seu pai, você tem que resolver com o seu pai. Ele estava sem conversar há mais de 30 anos. E aí o tempo que ele buscou o pai dele o enjeitou, né? Não quis falar com ele, mas depois o pai acabou aceitando e os dois se reconciliaram e o pai cuidou dele até os últimos dias, fazia a barba dele. Ou seja, aproximaram-se antes de desligar. Isso é muito importante. Então, qualquer que seja a desavença que nós tivemos com alguém, é muito importante que a gente corrija isso enquanto estamos a caminho. Todavia, essa operação natural, se essa operação natural não foi possível, ou seja, você não teve a dor auxílio, mais se agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência, a aflorarem todos eles através da reflexão. Então, faça a reflexão antes, até mesmo de ser convidado para dor auxílio. Faça a reflexão enquanto você está lúcido. O que ocorre com os que viveram mais para si mesmo do que para os outros quando desencarna? Voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor, nos diz Emmanuel. Emoção do encontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do convidado, do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga, vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento. A pessoa vive uma polaridade, bipolaridade, ele fica preso naquilo que ele fez que não convinha e fica preso nas vontades de fazer aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Então, por isso que fazer o bem, sair de si e pensar no outro, te traz essa libertação do lado de lá. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, continua Emmanuel, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, a maneira de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido
e o compromisso menosprezado. Famintos de reajuste. E segundo as leis divinas, as nossas disposições para essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem respeito de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Ninguém tem a doença que tem por acaso, elas fazem parte da nossa condição passada. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capaz de conduzi-la aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega esse ser consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Mesmo carregando débitos, nós podemos mudar esse cenário, tendo boa vontade e trabalhando no bem. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se nos afeiçoe, pela resistência mental, aquela tentação que a gente resiste, ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos a seu favor. Até nisso a misericórdia prepondera. A gente tem o benefício de corrigir-nos sem precisar passar pela dor e expiação. Mas o que ocorre com os desencarnados criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo? Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas. Tiranetes, ou seja, opressores diversos, voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo. As vítimas do remorso padecem por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Umbral denso, zonas às vezes abissais. Tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores e são amparados e recolhidos. Mas o que ocorre com os desencarnados criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo, que são endurecidos, que não se arrependem? Reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo físico com enfermos e criminosos. Então, esses que não querem, eles são compelidos, a lei divina diz basta, e eles são compelidos à expiação compulsória. São problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhes devem abnegação e carinho. Vemo-los reportando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando, por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, representarem dolorosas exceções no caminho normal. Então, essas expiações, essas encarnações expiatórias, elas ocorrem apesar da pessoa. E a reflexão que nós temos que fazer, gente? E isso nós buscamos lá no livro Memórias de um Suicida. O irmão João, que era responsável por um sanatório que tinha lá, diz ele assim, numa fala extremamente inspirada: ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam estes pobres, tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo-se a si mesmos e ao próximo? Ao demais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios da iniquidade que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Oh,
Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna de suas leis. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, falando para nós encarnados, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E nesse longo trajeto, que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua evolução ou da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criastes, contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto é tempo, enquanto estás a caminho do trajeto normal, que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar, a limpar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações que terás que fazer. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou com a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo, felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir algum dia da eternidade, a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. E para encerrarmos, vamos lembrar dele próprio, nos dizendo: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. E essa é a maneira como nós precisamos nos orientar para a vida. Jesus veio para nos acordar, nos despertar e fazer com que nós, através da misericórdia, nos harmonizemos com as leis divinas. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós agradecemos ao Max pelas reflexões trazidas, nós agradecemos pelas profundas palavras que nos ajudam a pensar, reavaliar, redirecionar atos, pensamentos, condutas. A doutrina espírita, talvez, dentre as religiões, é aquela que traz um maior significado à dor. Não a dor como uma forma de masoquismo, porque desejamos ou gostamos, mas a dor como forma de sentido e de propósito. Uma determinada leitura de Emmanuel, ele fala que após relativos períodos de paz, de harmonia, de ordem, a alma humana é visitada pelos processos aflitivos, invariavelmente. E que são nesses processos em que a providência divina, ela vê, ela tira à prova as conquistas que a alma já conseguiu. Então, o processo doloroso, né, como o Max bem nos trouxe, na verdade, são bênçãos. Como é difícil, né, a gente entender. Como é difícil a gente bem aceitar. Jesus disse, né, bem-aventurados os aflitos. Não todos os aflitos, mas os aflitos que entendem, aceitam, tiram a experiência e colocam ela em prática. Invariavelmente, todos seremos constrangidos a esses momentos, ao exame da consciência,
ao exame de nós mesmos, aos nossos inimigos, às pessoas que nos ladeiam, e cedo ou tarde teremos esses conflitos, ou teremos que resolvê-los, né? Não há outro caminho. Bom, Max, agradecemos grandemente mais uma vez as suas palavras, seu carinho, a sua proposta para trazer aqui conosco. É um prazer sempre recebê-lo aqui na nossa casa, e que você permaneça aqui conosco ainda mais outros 100 anos, né? Nos aproximando dos 100 anos da nossa Casa Espírita já no ano que vem. Bom, 2 recados rápidos. Eu não estou aqui com o flyer, ou estou, Leandrinho? Me ajuda aqui, por favor. Acho que não. O flyer da pizza. Isso. Daqui 2 semanas, dia 9 de março, nós teremos a nossa pizza. São eventos que a gente produz, realiza aqui na casa, com duplo objetivo. O primeiro objetivo é confraternizar-nos. O primeiro objetivo é de divulgarmos a casa, promovermos a atividade conjunta na união do trabalho, da tarefa. E quem participa com a gente vê o tanto que é gostoso. É cansativo? Nossa, sua. Mas como é gratificante. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo é angariarmos recursos à casa. A casa precisa de recursos materiais, físicos, para a manutenção das suas atividades, a manutenção das propostas de trabalho, cestas básicas, atividades de assistência a gestantes, a evangelização das crianças, estudos, palestras públicas, enfim. Então, todos aqueles que desejam, de alguma forma, auxiliar, todos aqueles que podem colaborar com a gente, existem N maneiras. Desde a doação dos ingredientes da pizza, o auxílio no dia que pode estar participando e realizando atividade conosco, ajudando a vender as pizzas, que isso talvez seja uma das maiores tarefas, né? Ajudar a vender a pizza para justamente a gente conseguir angariar esses recursos. Então, são todas essas atividades que podem ser desenvolvidas. Quem estiver em dúvida ou gostaria de colaborar, gostaria de contribuir de alguma maneira, pode procurar a Carmencita, que está à frente, né, dessas atividades e que pode auxiliar, então, em qualquer esclarecimento. Outra informação rápida a respeito dos estudos. Já retomamos os nossos estudos sistematizados, que é o estudo do ESG, às segundas-feiras, 19h30, e com uma turma nova, e reiniciando esses estudos. Então, todos aqueles que tenham vontade, desejam, gostariam de vir, convide seus parentes, amigos, vizinhos, companheiros, para que possam estar aqui conosco. É um momento que a gente pode se aprofundar mais, envolver-se mais, divulgar e tratar melhor sobre a doutrina, e a gente forma uma verdadeira família. É muito gratificante esses momentos, são boas reflexões, boas discussões que a gente trata, e todos vocês são muito bem-vindos. Tá? Para que a gente possa, então, finalizar nossa primeira parte, a gente vai partir para a nossa prece de encerramento, em seguida, dando continuidade com o passe. Com o passe, a gente ainda solicita, permaneçam em oração, permaneçam serenos, deixa o WhatsApp para depois, são mais 15 minutos, não vai fazer tanta falta assim. Deixa as outras mensagens que não podem ser deixadas para depois, para um pouquinho acolá. Mantenha-se em oração, porque o tratamento ele não é realizado apenas no momento do passe. O verdadeiro tratamento está nas palavras de Jesus. Então, que a gente possa manter sereno, aguardando pacientemente o deslocamento, e depois disso, retornar em paz aos nossos lares. A gente convida o nosso companheiro Sinésio para fazer nossa prece final, desejando a todos uma ótima semana, muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade, e que Jesus nos abençoe sempre. Então, boa noite a todos. Vou reforçar uma fala do companheiro Max, quando ele fala no sentido daquilo que está sendo preparado e encaminhado para que mais à frente nos alcance. Que nós possamos realmente estar aqui possibilitando essa preparação, que ela alcance realmente o objetivo. Que nós nos coloquemos à disposição. Então, amado Mestre Jesus, nos resta neste momento agradecer esta oportunidade de fazermos parte deste trabalho nesta noite, em poder estar aqui, nesta casa tão abençoada, que nos recebe e que procura trabalhar
a nos mostrar o verdadeiro caminho. Lembramos também dos companheiros desencarnados, que muitas das vezes aqui também busca este amparo, esta proteção, esse porto seguro, que cada um de nós possa então nos colocar à disposição para que tudo aquilo que está sendo preparado, todo o auxílio que nos é direcionado, possa realmente nos alcançar. Que sejamos este companheiro, este amigo, para que aquilo que está ao nosso alcance possa nos surtir o devido efeito. Nos resta agradecer a Deus, neste momento, pela oportunidade, pedindo que a paz do Mestre Jesus se fortaleça a cada dia mais e mais dentro de cada um de nós, e que assim seja.